Quantas vezes você já pensou que o problema era preguiça? Que era isso que estava te impedindo de fazer as coisas no dia a dia? Só que eu quero te falar que existe um problema muito mais profundo. Então continua aqui nesse vídeo, porque depois de ver ele você vai mudar completamente a forma como se vê. Quantas vezes você pegou seu notebook, abriu, ligou, e aí quando você ia iniciar aquele projeto incrível que vai mudar a sua vida, aquela ideia que você se sente empolgado, você simplesmente não conseguiu dar o próximo passo? Aí você foi para o feed, para as redes sociais, foi fazer um monte de outras coisas. E aí chega no final do dia, vem aquela sensação de culpa, de se sentir preguiçosa porque não fez aquilo que era importante para você. E eu quero te dizer que o problema não é a preguiça, é justamente um problema muito mais profundo e eu quero te apontar aqui 3 coisas para você observar se não é isso que está acontecendo na sua rotina e 2 atitudes para você tomar diante dessa situação e mudar de uma vez por todas. Mas antes, se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, prazer, eu me chamo Cristiane e a minha missão por aqui é te ajudar a sair da estagnação e a avançar na direção dos seus sonhos. E além do conteúdo que eu compartilho aqui no YouTube, no Insta, eu tenho também um grupo no WhatsApp, onde eu compartilho vários conteúdos exclusivos e eu até liberei uma aula lá sobre como vencer a procrastinação. Então, se você ainda não faz parte desse grupo, eu sempre deixo o link dele aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário. Então, clica lá, participa, porque você não vai se arrepender. Os conteúdos que eu compartilho por lá gratuitamente realmente vão te ajudar a tirar os seus sonhos do papel. Mas agora, bora aqui para o nosso conteúdo. Vamos entender o que é preguiça. Preguiça é quando você não tem absolutamente vontade de fazer nada. Você quer ficar na cama, você não tem energia, não tem disposição, não tem vontade realmente para fazer as coisas. O que é totalmente diferente da procrastinação. Porque a procrastinação, você sabe, você quer fazer as tarefas, você sabe que aquelas tarefas são importantes, você tem a vontade de fazer, mas mesmo assim, quando chega ali um momento de dar aquele passo, de colocar a mão na massa, você não consegue, você se distrai, você pula para outras tarefas, e aí você simplesmente trava diante daquela situação, daquilo que era importante para você. Você até fica ansiosa por não estar conseguindo fazer o que você considera importante ali no seu dia a dia. E não é uma questão de falta de vontade, mas é um medo disfarçado de preguiça. Por isso que nós achamos que é preguiça, mas no fundo, é uma procrastinação, é uma fuga de algo que o seu cérebro interpreta como algo que está te ameaçando. Então ele busca te proteger diante disso, por isso que você vai fazer outras tarefas que ele julga que não são ameaçadoras. E os 3 medos que eu quero destacar aqui nesse vídeo, o primeiro deles é o medo do fracasso. Você tem medo que o seu plano, que a sua ideia possam não dar certo. Então você evita começar, porque se você não começa, não corre o risco de fracassar. É por isso que você não começa aquele curso que você comprou há meses, você não dá aquele próximo passo naquele negócio que você quer abrir e que vai mudar completamente a sua vida. Você fica adiando, encontrando desculpas, argumentos para sempre ir deixando mais para frente. Muitas vezes você não começa a gravar um vídeo, a se posicionar nas redes sociais e mostrar o seu trabalho, a sua capacidade, coisas que te ajudariam na sua carreira, na sua vida profissional, a alavancar ela ainda mais. E aí você vai deixando sempre para depois, para não correr esse possível risco que o seu cérebro interpreta diante dessas situações. E aí você fica nessa fase do planejamento, e enquanto está na sua cabeça, tudo é perfeito. É maravilhoso, você tem 1000 ideias, 1000 possibilidades ali, todas são incríveis, todas dão muito certo na sua imaginação. Só que quando você vai dar esse próximo passo, você começa a pensar, e se não der certo? E se eu não for boa o suficiente? E assim vai surgindo essas dúvidas que vão te paralisando diante da situação. E o segundo medo que acontece muitas vezes é o medo da rejeição. Você teme que as pessoas não vão gostar do seu trabalho,
daquilo que você vai fazer ali, daquele projeto que você vai iniciar. Você tem medo que elas vão te criticar, que elas vão rir de você, que elas vão falar alguma coisa, ou que até mesmo que elas vão pensar alguma coisa sobre você, principalmente de forma negativa. Então você simplesmente prefere ficar adiando aquele projeto incrível que você tinha, super criativo, aquela ideia genial que tinha tudo para dar certo. Você encontra desculpas para sempre adiar. Você tem medo de se expor, expor o seu trabalho, falar sobre o que você faz. E eu tinha uma cliente que ela tinha justamente esse medo de se expor, de gravar um vídeo para colocar nas redes sociais. Ela tinha medo das pessoas rir dela. Nós fomos trabalhando isso ao longo do acompanhamento individual para ela vencer essa barreira. E hoje ela está aí postando vários vídeos, crescendo as suas redes sociais. E para quem não sabe, eu tenho esse acompanhamento individualizado, onde eu te ajudo a alcançar os seus objetivos, a vencer a procrastinação, a construir a disciplina, a constância necessária. E se você quer saber mais informações sobre o meu acompanhamento, eu sempre deixo o meu contato aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário. Então clica lá, me chama, que aí nós vamos conversar, eu te passo mais informações sobre como funciona o acompanhamento. Mas seguindo aqui o nosso vídeo, muitas vezes esse medo da rejeição, ele vem muito para nós mulheres, principalmente, por conta daquela coisa que nós aprendemos, que sempre precisamos ser agradáveis, queridas, que não podemos incomodar as pessoas, que precisamos ser sempre queridinhas, não podemos se destacar muito, como se nós tivéssemos que esconder o nosso brilho, a nossa capacidade, porque isso vai estar atrapalhando as outras pessoas. E isso vai te levando a ficar adiando cada vez mais, porque você pensa que ainda não está bom o que você está fazendo, que você precisa comprar mais um curso, ler mais um livro, desenvolver mais uma habilidade. Você sempre está precisando se preparar um pouco mais, melhorar mais alguma coisa, e isso vai te fazendo sempre adiar e nunca realizar aquilo que é importante e que poderia estar mudando a sua vida. E antes de seguir aqui, falar o terceiro medo. Se você teve aqui algum insight ao longo desse vídeo, já aproveita, deixa um like aí, porque nós temos um combinado. Sempre que o vídeo estiver te ajudando, você deixa um like aí para mim saber. E o terceiro medo é o medo da comparação. E esse medo ele é muito intensificado principalmente pelas redes sociais. Porque você vai lá para as redes sociais, aí você vê todo mundo fazendo, todo mundo conquistando, todo mundo tendo sucesso, uma casa maravilhosa, um carro incrível, viagens para todos os lugares. E aí você sente aquela coisa, poxa, e eu aqui? Tem tanta gente melhor que eu, fazendo tanta coisa a mais. Tem tantas pessoas com mais talento. Quem sou eu para conseguir alguma coisa? Isso vai te travando. Você começa a pensar que está atrasada, que o seu tempo já passou, que você está muito velha, que não vale mais a pena você se dedicar para conquistar algo. E aí você começa a pensar que você não vai conseguir atingir aquele padrão das redes sociais, então é melhor nem tentar, porque senão isso vai ser um fracasso. E aí nós esquecemos que as redes sociais, elas são um recorte da vida real, que é muito bem selecionado e muito bem editado. Você escolhe exatamente o pedacinho da sua vida que você quer mostrar. E normalmente a gente mostra a parte linda, maravilhosa, o cenário aqui, ó, com os livros, com o pinheirinho, tudo bonito. Agora, se eu virasse a câmera aqui para o outro lado, tem uma parede branca, sem graça. A gente escolhe qual lado nós queremos mostrar da nossa vida, quais momentos. E na maioria das vezes a gente mostra aquela parte, as melhores partes. É o que a gente quer compartilhar com as pessoas. E o problema não é esse, o problema é que nós comparamos essa parte maravilhosa, que é postada nas redes sociais, com os perengues, com os desafios do dia a dia. E aí por isso que vem esse sentimento de inferioridade, de você não conseguir, de você não ter a capacidade, das outras pessoas estarem num nível muito além do seu. É porque você está comparando o palco, o sucesso do outro, com o seu bastidor, com o seu dia a dia. Então essa comparação é algo extremamente prejudicial para a gente alcançar os nossos objetivos. E você deve agora estar se perguntando, mas como que eu posso mudar tudo isso? E o primeiro passo para mudar qualquer coisa na nossa vida é identificar. E nesse caso, é identificar qual é o medo que está te travando.
Para e pensa agora num objetivo que você quer alcançar na sua vida. Uma coisa que você tem procrastinado, que você está ali sempre adiando, encontrando desculpas, vai fazendo outras tarefas e nunca senta ali ou nunca dá aquele próximo passo para trabalhar naquele projeto que você tanto quer alcançar. Pensa nele. Pensou? Agora pensa qual é o medo que está te travando. É o medo do fracasso, o medo da rejeição ou o medo da comparação? Pega aí papel e caneta. Quem me acompanha sabe que eu gosto sempre do papel e da caneta porque isso ajuda muito a trazer clareza para as nossas ideias, para as coisas que estão acontecendo na nossa mente, para a gente liberar isso para fora e ter uma visão mais clara do que realmente está ali te travando. Se precisar, pausa aqui esse vídeo, para por uns minutos, pensa nisso. Talvez você vai precisar pensar por alguns dias, revisar novamente o que você anotar hoje. Aliás, me conta aqui nos comentários qual o medo que você identificou. Porque eu vou estar gravando aqui alguns vídeos nas próximas semanas sobre esses medos. E eu quero saber qual deles aqui é o que mais vai estar identificado aqui nos comentários. Então eu vou gravar, vou me aprofundar em como você pode vencer esse medo, porque a partir do momento que você identificou, o simples fato de você identificar o medo, ele já perde metade do seu poder sobre a sua vida. Você identificou qual é o problema, qual é o medo ali que está te paralisando, isso já vai dar uma boa cortada nele. E aí nós podemos partir para a próxima atitude, que é diminuir o tamanho da tarefa. O cérebro olha para, por exemplo, gravar o vídeo aqui, ele vai, nossa, isso é difícil demais. Só que se eu pegar essa atividade e dividir em partes menores, por exemplo, primeiro eu preciso pensar num assunto, num tema aqui para mim gravar o meu vídeo. Depois eu faço um roteiro, porque se eu faço roteiro, porque senão eu vou ficar aqui falando 1 hora para vocês, um monte de assuntos aleatórios, vou fugir do assunto principal. Então, com o roteiro eu consigo manter aqui uma linha de raciocínio. Depois eu preciso gravar, depois eu vou editar, depois eu vou postar. Então, eu tenho várias etapas. E quando eu penso em uma etapa por vez, essa tarefa ela parece muito mais fácil. E aí o cérebro não ativa todo esse medo, que ele olha para a tarefa e, nossa, isso parece gigante demais. Quando eu divido a tarefa em partes menores, fica mais fácil de encarar. Isso acontece com qualquer tarefa, seja abrir um negócio, tirar aquele projeto do papel, enfim, o que você tiver para fazer, divida em partes menores. É uma ótima forma de enganar o nosso cérebro para conseguir realizar aquilo que é importante no seu dia a dia. E na aula completa, eu me aprofundei em mais técnicas para você conseguir realmente fazer o que é necessário no seu dia a dia. E também tem um desafio lá passo a passo para você já sair dessa aula completa aplicando, sabe? Fazendo o que é necessário. Então, se você ainda não faz parte do grupo, clica aqui no link abaixo, entra lá e acessa essa aula, aproveita, porque eu entreguei muita coisa nela mesmo, então ela realmente está um aulão completo. E recapitulando aqui agora o nosso vídeo, não é preguiça o problema é esse medo que está disfarçado de preguiça na maioria das vezes, esse medo que está te paralisando, o medo do fracasso, medo da rejeição, da comparação. E o primeiro passo para vencer tudo isso é começar identificando. Porque a partir do momento que você identifica, você sabe exatamente contra o que você está lutando. E aí você tem a possibilidade, na sequência, de dividir a sua tarefa em partes menores e conseguir vencê-la. Conseguir ir lá e realizar. Chegar no final do seu dia, olhar para o seu notebook aqui, poxa, eu realmente fiz aquilo que era necessário. E eu vou deixar aqui para você continuar assistindo também os outros vídeos dessa série do mapa anti-procrastinação. E se você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo aí com um amigo para abençoar a vida dele. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreve aí para receber os próximos vídeos em primeira mão. Um abraço e até mais!